Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao tema contexto histórico e geopolítico no mundo atual. Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Russa. Eu vou trazer a Revolução Russa no aspecto mais geográfico, e porque aí vocês vão aprender mais em história, quais são os detalhes da Revolução Russa. Aqui a gente vai apresentar mais a questão econômica, geográfica e entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Então vamos lá. A gente já tinha falado na última aula, pelo menos eu tinha falado na última aula, sobre a Primeira Guerra Mundial, ok? Então a Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 a 1919 e isso refletiu nas mais diversas reformas geográficas do mundo. E é isso que a gente vai discutir. E como a Primeira Guerra Mundial reflete na Revolução Russa. Porque a Rússia participou dessa revolução e ela teve consequências aí drásticas na sua economia, uma pobreza muito grande, uma desigualdade muito grande, e é por isso que vai acontecer a Revolução Russa, Revolução Bolchevique, Revolução Socialista. E a gente vai discutir que foi isso. Então vamos falar sobre os novos tempos no século XX, após a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes. Gente, lembrando que a gente passou por uma guerra mundial que tinha... Quais eram os motivos da Primeira Guerra Mundial? A questão do imperialismo, a questão de conquistas de territórios. Isso levou muito a que os países entrassem em conflito, ok? Ai, gente, esse tempo assim fode meu nariz. Então vamos falar. Vários acordos de paz foram assinados após a Primeira Guerra, né? Foram tentados vários acordos e um deles foi chamado o 14 pontos, que é do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que tentou aí criar um acordo de paz dos 14 pontos. Eu achei aqui um resuminho do que seriam esses 14 pontos para a gente discutir aqui, né? Os pontos 6, 7, 8 e 11 falam em evacuação das tropas alemãs da Rússia, da Bélgica, dos Balcãs e da França. Eu acho que tem os primeiros aqui. Não, ele já vai direto nos principais. Eu acho que ele só cita os principais. O 9º ponto defendia o reajuste das fronteiras italianas dentro dos limites nacionais. Os pontos 10, 12 e 13 reconheciam a autonomia e independência da Áustria-Hungria, da Turquia e da Polônia. O 14º ponto, refletindo o idealismo do presidente norte-americano, anunciava a criação de uma Liga das Nações, com o objetivo de dar garantias mútuas de independência política e integridade territorial aos Estados. Então, por isso que a gente tem que discutir, por isso que é tão importante discutir a Primeira Guerra Mundial em termos de território, em termos de geopolítica. Porque a gente está vendo que através desses pontos, isso são só questões territoriais. Isso lembra muito a questão do imperialismo que a gente estava vivendo no começo aí, no fim do século XIX para o começo do século XX. E esses pontos, eles remetem muito a esse assunto, né? De que conquista territorial. Olha, a gente vai ter um acordo de paz se certos territórios foram devolvidos, conquistados. Então, é muito vinculado a isso. Aqui, né? Porém, a Grã-Bretanha e a França não concederam a paz sem munição aos seus opositores. Isso acabou resultando no Tratado de Versalhes. Defendiam uma paz sem vencedores ou uma paz bem vencida, que garantisse tornar o mundo seguro. Desculpa, gente, escrevi errado. Esse defendia uma paz sem vencedores ou vencidos que garantisse é do 14 pontos, tá? Esquece essa parte, defendia uma paz sem vencedores ou vencidos. Esquece, porque essa parte do paz sem vencedores ou sem vencidos é dos 14 pontos. O Tratado de Versalhes não foi bem assim. Eu escrevi no lugar errado, tá bom? Entendam isso. Eu vou corrigir depois. Então, o que foi esse Tratado de Versalhes?
Lembrando que o Tratado de Versalhes ele vai resultar na Segunda Guerra Mundial, porque quem sofreu aí drasticamente, se ferrou muito com o Tratado de Versalhes, foi a Alemanha. O Hitler ele teve sua ascensão num período que a Alemanha estava passando por um período muito difícil, que ela estava pagando contas em relação à guerra, ela estava prestando serviços que não tinham, né, não beneficiavam ela, e sim beneficiavam os países vencidos. Então ela estava numa situação extremamente delicada e o Hitler foi uma figura aí que surgiu nesse período. A Alemanha estava rendida ao final do conflito e teve que aceitar os termos de paz de Versalhes, que lhe impôs as condições bastante severas. Eram estas: o pagamento de indenizações da guerra, isso ferrou bastante a economia alemã, o confisco de todos os investimentos e bens nacionais ou privados alemães existentes no exterior, a renúncia a todas as colônias e a perda dos seus territórios para outros países na Europa e limitação das forças armadas. Olha isso, é uma questão tão imperialista, é isso que eu vou enfatizar muito com vocês nessa aula, que a Alemanha ela teve que devolver os seus territórios e os territórios que ela tinha conquistado na Europa teria que devolver também. Um exemplo disso, né, consequências geográficas. A Alsácia-Lorena, região rica em carvão mineral e ferro que a Alemanha tinha ocupado, foi retomada pela França. A Prússia Oriental ficou isolada da Alemanha e ela formou o chamado Corredor Polonês. A Polônia ressurgiu no mapa da Europa, o Império Austro-Húngaro foi desmembrado e deu origem a novos países. O vasto Império Turco-Otomano ficou reduzido à atual Turquia, obrigada a renunciar ao domínio que exercia no Oriente Médio. Então, observem que a Primeira Guerra Mundial ela não só teve consequências econômicas e sociais, e sim territoriais. Hoje em dia, nós viveríamos uma Terceira Guerra Mundial? Não viveríamos uma Terceira Guerra Mundial, não desse jeito como foi a Primeira Guerra. Nós vivemos hoje numa situação econômica completamente diferente. O período da Primeira Guerra Mundial foi um período que os países industrializados, os países pioneiros em industrialização, que foram os países europeus, estavam vivendo um momento de extensão capitalista em outros territórios. Então, ele buscava em outros territórios mercadorias, mão de obra. A gente estava passando por uma questão de que o território era um espaço importante para a extensão do capitalismo. Hoje em dia, a gente não vive mais esse momento, tá? O capitalismo ele é estendido de outras formas. A gente passa por um período chamado de globalização. Então, a gente cria acordos entre os países, né? Os países industrializados criam um acordo com outros países para poder produzir as suas mercadorias, conquistar mão de obra. Inclusive, tem um documentário na Netflix muito bom que fala sobre isso, só que eu esqueci o nome. Eu vou tentar lembrar e mandar para vocês, que é muito bom o documentário. Então, é isso. A gente está vendo aqui um mapinha que mostra as consequências aí territoriais da Primeira Guerra. Então, a gente vê, por exemplo, a Polônia, que foi dividida entre... quer dizer, a Polônia não. A Alemanha, que foi dividida entre a Alemanha e Polônia. Surgimento de novos países, como aqui, ó, Estônia, Letônia, Lituânia, tá? O que mais? A Finlândia. Tá vendo as mudanças territoriais? Agora vamos falar sobre o socialismo e as transformações geográficas. Então, o que eu estava falando, né? A Rússia, ela participou ativamente na Primeira Guerra Mundial e isso trouxe consequências econômicas devastadoras para ela. Então, em 1917, ela passou por uma revolução chamada de Revolução Socialista. Isso fez com que ela se retirasse da Primeira Guerra Mundial, porque ela estava mais concentrada a esses conflitos internos. O movimento implantou uma concepção econômica com repercussões radicais na forma de organização do espaço geográfico. Houve modificação do regime da propriedade, né, nas formas de produção e comercialização de mercadorias e novas relações de poder foram definidas.
no final de 1922, foi formada a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre a base territorial do Império Russo. Isso vai ser bastante importante vocês guardarem a URSS, porque isso vai repercutir na Guerra Fria, em que há um conflito, né, bipolar entre a União Soviética, com o seu conceito socialista, e os Estados Unidos, principalmente, aí, com o seu ideal capitalista. Então, a gente vai ver muito isso na Guerra Fria e compreender um pouco mais sobre isso. E aí a gente vai entender profundamente o que foi o socialismo soviético. Que foi, assim, o socialismo soviético, ele não é totalmente o socialismo escrito por Marx. A princípio, o socialismo que surgiu na Rússia, ele foi aplicado por Lenin na sua Revolução Bolchevique, né? Ele foi o líder da Revolução Bolchevique na Rússia e ele aplicou o socialismo marxista. Porém, a gente tem que entender que a aplicação do socialismo, ela foi alterando conforme as autoridades, tá? Depois chegou Stalin, né? Ele permaneceu, as burocracias mudaram, né? E as autoridades também mudaram. Isso faz com que o socialismo soviético ele saia um pouco desse ideal do socialismo marxista. Mas a gente vai entender aí, conforme na guerra, vai entendendo um pouco mais na Guerra Fria. A gente só vai ter uma introdução aí. Eu não vou me estender muito sobre a Revolução Russa, mas a gente vai compreender alguns conceitos. Aqui a gente tem uma foto do Lenin, né, falando pro povo, né, para a sociedade russa, que era uma sociedade aí que estava passando por muita desigualdade. E né, seu discurso por povo. E aqui é a região aí da União Soviética. Peraí que travou meu celular. Aqui. Tá vendo como é grande, né? É um território imenso. Então, não, quando a gente fala assim, que praticamente, né, os Estados Unidos, o capitalismo, ele atingia países de tudo que você imaginar, mas a União Soviética, ela tinha um poder territorial muito grande, né? Olha o tamanho do bagulho. Aqui. O socialismo não chegou de maneira repentina no território. Entre 1917 e 1921, os bolcheviques, partido bolchevique comandado por Lenin, enfrentaram uma guerra civil cuja vitória resultou na revolução. Lenin aplicou a política do NEP, nova política econômica, propriedade estatal socialista, indústria de comércio, e a propriedade privada, fazendas e pequenos estabelecimentos industriais e comerciais. O que eu estou querendo dizer nesse momento, nesse ponto? Que o cara aplicou o socialismo e acabou tudo. Acabou toda a lógica do capitalismo. Não é bem assim. O socialismo, ele consiste na estatização das propriedades. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente tem propriedades privadas. Propriedades privadas é computador celular? Não, isso são chamados propriedades pessoais. Então, você tem o direito a ter computador, celular, bicicleta, carro, né? Você pode ter inúmeras propriedades pessoais. Você pode consumir maquiagem, você pode consumir roupa. Não tem essa, não é tudo muito... a gente só vive do básico. O socialismo não é minimalista, não tem nada a ver com isso. Pode ser que o minimalismo é socialista, mas o socialismo não é minimalismo. Tá? Não é com essa coisa básica, viver com o básico. Não tem a ver com isso, não é a principal ideia do socialismo. O socialismo, Então, voltando, né, para eu explicar o que é socialismo. A gente tem as propriedades privadas. O que são as propriedades privadas? Para Marx, as propriedades privadas são os meios de produção. O que são os meios de produção?
terra, indústria, né, indústria têxtil, indústria siderúrgica, bancos e grande comércio. Né? Grande comércio, tá, gente? Não é o comerciante que tem a sua loja, é o grande comércio. Tá? A gente está falando de exemplos aí, grandes nomes. O que acontece? Esses meios são os meios de produção, que são propriedades privadas. A propriedade privada, ela gera desigualdades. Ou seja, o dono o cara que é dono desse tem maior poder com aquele que tá. Então não é as pessoas que são donas dos meios de produção, elas têm muito econômico, muito mais poder de acesso do que outras pessoas. E isso gera desigualdade. Ok? Então a gente pensar assim. Nossa, tá vendendo bastante hoje. Não sei se tá pegando o microfone. Então, pensando assim. O capitalismo, ele acredita ele acredita não, né? Ele é resumido aí ao acúmulo de propriedades privadas, né? E isso gera desigualdade. Então a gente vai pensar o seguinte: a gente vê que nós temos 1% dos mais ricos no Brasil. Esse 1% dos mais ricos do Brasil, eles possuem um poder, uma acessibilidade muito maior do que os mais pobres. Eles são donos de muitas coisas. Os nomes deles são muito fortes. Né? Eles podem intervir economicamente no país. Muito diferente do mais pobre. No socialismo, isso acaba. Porque quando você estatiza a propriedade privada, o que é estatizar a propriedade privada? É você tornar ela estatal, e não só estatal, mas coletiva. A gente tem propriedades estatais aqui. A gente é socialista? Não, porque essas propriedades estatais são propriedades privadas. O socialismo, ele fala de propriedades estatais coletivas. É muito diferente. Ok? Eu acho que essa parte tem que ficar bem clara para vocês. No caso do NEP, a nova política econômica, eles não botaram fim da lógica capitalista. Vamos banir tudo que é capitalismo. Não, até porque eles tinham propriedades privadas, mas eram pequenas propriedades privadas. A gente está falando de fazendas, pequenos estabelecimentos industriais e comerciais. Então, tudo que é grande, vamos supor assim, todas essas redes que são grandes, esses bancos gigantescos, essa galera que ganha uma grana, isso é do Estado. Pequenos comércios, pequenas fazendas. Tipo, eu tô falando de gente, por exemplo, essas redes comerciais que tem em Bauru, região, não essas redes grandes, essas lojas que tem aí, comerciais pequenas, elas ainda serão propriedades privadas. Ok? A partir de 1928, efetivou-se a planificação da economia. A Comissão do Planejamento, GUSPLAN, promoveu a total dos meios de produção. Aqui, gente, é o A planificação da produção industrial privilegiou a indústria de base, favorecida pela vasta extensão territorial e abundância de recursos minerais. Vocês viram que a Rússia é gigante, e a Rússia ela é muito rica em recursos minerais. No final da década de 1930, quando a indústria de base soviética atingiu um elevado nível de produção, o governo da URSS privilegiou os investimentos em pesquisa e produção de armamentos. Isso vai gerar grandes consequências para a Rússia também. Essa questão de grandes investimentos em indústria bélica. Isso vai ser bom e ruim para a Rússia, porque
vai ser bom porque a Rússia ela vai poder enfrentar um cara como os Estados Unidos, porque a gente está vendo que a União Soviética está se formando. Ó, gente, é muito louco, porque é muito bizarro, gente. Eu fico chocada com isso. Se a gente tá vivendo... É que a gente agora, que os negócios ruins estão acontecendo tudo agora. Mas os grandes transformações mundiais, elas correram há muito tempo. Pensa na década de 20 aí, por aí. De 1915 a 1920. Que a gente tem uma Primeira Guerra. A gente tem uma formação da Revolução uma Revolução Soviética na Rússia. E, ao mesmo tempo, o oposto. A gente está tendo um fortalecimento do capitalismo nos Estados Unidos. Um crescimento, um sonho americano sendo formado nos Estados Unidos, do outro lado do mundo. Vocês estão entendendo? Imagina se a gente tivesse internet naquela época, a gente ia enlouquecer. Eu acho que o que a gente está enlouquecendo agora é por causa da internet, porque a gente tem um acesso gigantesco a múltiplas informações, a múltiplas plataformas. Mas se a gente tivesse internet naquela época, pensa, se a gente tivesse internet na Segunda Guerra Mundial, a gente tava louco, né? Enfim, só para pensar. Mas então, o que seria essa economia planificada? A economia planificada é um sistema na qual a atividade econômica do país é planejada por especialistas e controlada pelo Estado. Em outras palavras, é um modelo de economia proposto pelo socialismo que tem como base o princípio da igualdade. Então, vamos lá. A gente estudou, pelo menos vocês têm que lembrar dessa parte, que no capitalismo, né, principalmente sobre a questão liberalista, né, existe uma mão livre do mercado. Vocês lembram que é a mão livre do mercado? A lei de oferta e procura, né? É uma questão de jogo, né? Quanto mais aquele produto quanto menos o produto é procurado, o seu valor cai. E aí acontece um jogo, a competitividade competição entre as empresas, né, é muito normal. Então, você, por exemplo, eu tenho uma indústria de refrigerante, eu produzo tal refrigerante, aí tem meu colega que tem uma outra empresa de refrigerante, então tem aquele jogo, né? E então existe uma competição entre as indústrias, mão invisível do mercado, não é mão livre. Eu falei mão livre do mercado, é mão invisível do mercado. Às vezes a gente tá falando, a gente acaba esquecendo os termos, né? Mão invisível do mercado. Então, na economia planificada, isso não existe. Isso é tudo organizado, isso é tudo formulado. Nós temos uma rede de pesquisadores, a gente vai falar assim, olha, a gente não pode trabalhar com essa questão da mão invisível do mercado, com a competitividade entre as empresas. O Estado vai criar um plano, tá? Por isso, economia planificada, vai criar um plano para que toda a economia do país seja organizada e que atenda à igualdade social. Nosso plano tem que atender às demandas do emprego, às demandas criar uma igualdade, atender a população trabalhadora. Então, a economia planificada, ela tem mais esse objetivo. A lei da oferta e da procura não se aplica à economia planificada, pois apenas as autoridades governamentais controlam as questões financeiras, fazendo com que a produção seja ao nível de saída. É isso aí, ok? Então, aí é uma fotinha de como era o povo soviético. Da hora essa foto, achei muito massa. Então, o que é o socialismo? Resumindo assim, de todas as formas, o que é o socialismo, da mesma maneira como eu resumi o que é capitalismo e liberalismo aí para vocês. E a gente vai discutindo isso aos poucos, aí a gente vai entendendo. Eu também vou pesquisando, vou lendo, me informando para poder explicar para vocês. O Frederick Engels, que é
esse daqui. Foram os precursores do socialismo científico. O socialismo ele tem vários pensamentos, né? Smith. Por quê? Porque o liberalismo sem Smith é um liberalismo clássico. Hoje em dia existem outros tipos de liberalismo, assim como o socialismo, tá? A gente tem que atualizar esses pensamentos, essas questões. Porque naquela época existia o socialismo utópico também, mas aí a gente vai focar no socialismo científico. O socialismo, né, consistia numa fase de transição entre a sociedade capitalista e comunista. E comunismo. Nessa etapa, todos os princípios da sociedade capitalista deveriam ser abolidos. O Estado deveria ser controlado pela propriedade, pelo proletariado e as propriedades seriam estatal e coletiva. Esse é um trecho de um livro que eu peguei e a gente tem que interpretar as coisas muito bem. Para o quê? Para não viver de sacanagem, para não ir na sacanagem dos outros. Quando a gente fala de abolir, né, a gente está tentando propriedade, essa questão, tá? O Estado deveria ser controlado pelo proletariado, isso seria o mais interessante. O que difere muito da Revolução Soviética, né, que o Estado não era controlado não foi controlado aí pelo proletariado, tá? E a gente vai discutir isso daí. E a propriedade seria estatal e coletiva, a gente já discutiu. Além de propor a extinção das classes sociais, o socialismo científico defendia a socialização dos meios de produção. Todas as formas de produção, como as indústrias, por exemplo, passam a pertencer à sociedade e são controladas pelo Estado. Com isso, a riqueza deve ser concentrada nas mãos de uma minoria privilegiada. Abolição da propriedade privada e controle do Estado sobre a divisão igualitária de renda. Economia planificada. Todos os setores econômicos passam a ser controlados e determinará os preços e a regulação. Gente, se vocês querem, eu acho que vocês não têm dúvida disso. Espero que vocês não tenham tido dúvida. Eu acho que eu já conversei com vocês, né? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Se vocês tiverem alguma dúvida, tem um canal no YouTube bem bacana, que é a Tese 11, que ela fala bastante, ela é uma intelectual que estuda bastante sobre isso, ela discute bastante sobre socialismo, comunismo. Comunismo a gente não vai discutir ainda, vamos dar passos lentos para a gente começar a entender. A gente primeiro precisa entender o que é o socialismo para entender o comunismo. Vamos ser o melhor para nós, para nossa sociedade. Eu acho legal esse Fernandes, sigam ela é bem interessante. A gente tem que entender um pouco de tudo, tá, pessoal? A grande crise do capitalismo. Aí que esse é o último ponto que eu vou comentar para a gente encerrar a aula, não ficar muito grande. Na segunda metade do século XIX, o sistema capitalista ampliou a produção numa proporção muitas vezes maior que a capacidade de consumo dos países industrializados. A busca de novos mercados e fontes de matéria-prima tornou-se indispensável a sustentação de nova etapa produtiva. Foram criadas sociedades anônimas, sociedade por ações, e consolidaram os mercados podiam investir em uma empresa por meio da compra de ações. Com a venda de ações, as empresas ampliaram sua capacidade financeira e com sua capacidade de produção. Então, a gente, resumindo, tá? Eu vou voltar nesse slide para a gente conversar.
é uma questão muito importante de que, ao mesmo tempo que a gente estava surgindo um pensamento socialista, estava também tendo aí uma consolidação da economia capitalista, do pensamento liberal. Os Estados Unidos, a gente viu que os Estados Unidos foi um grande fornecedor de matéria-prima, né, principalmente do mercado bélico aí, enfim, até de questões básicas, né, alimentos e tudo mais. Foi os Estados Unidos também aí comandou. Isso fez que os Estados Unidos crescesse muito, seu mercado crescesse muito. Só que o tipo de produção norte-americana naquela época era muito diferente do que existe hoje, né? A gente chama aquele período de produção de fordista, que era uma produção que era assim, que a gente cada um tem que fazer uma parte. E o pensamento fordista, ele não pensava numa questão de precaução. Porque os Estados Unidos estavam vendendo pra caralho. Os Estados Unidos estavam ganhando. A gente viu aí, foram criadas sociedades anônimas, sociedades por ações. Por quê? Porque eu não podia ficar só com 2, 3 empresários ali no comando. Tava se estendendo, né? Tava criando isso, tava surgindo aí uma nova classe social, né? Tava surgindo, não, né? Essa classe social mais rica, né? Classe média mais rica, estava se desenvolvendo, estava se formando. Isso criou também esse pensamento que foi muito impulsionado nessa época, né? Só que esse estilo de produção, ele gerou muita riqueza, mas ele não se preocupou com as precauções. Porque a guerra vai acabar um dia, acabar, e os países iam ter que, né, voltar a produzir. Os países europeus tinham que voltar a se reerguer. E os Estados Unidos não pensou por isso. E aí que a gente chega na crise de 29, que a gente vai discutir na próxima aula, né? Crise de 29, Segunda Guerra. Se der tempo. Então, resumindo, seria isso. Né? Nós temos um surgimento de um capitalismo muito mais complexo, muito, né, mais mercadológico, porém existem suas consequências. O capitalismo também tem os seus ciclos e também tem as suas. É isso que eu tinha para dizer hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem para mim. Obrigada, beijos, se cuidem.